Bom, meu nome é Nísio Teixeira, sou professor do curso de jornalismo do Departamento de Comunicação Social da UFMG e jornalista também, com algumas passagens pelos jornais impressos e também pela rádio, principalmente a Rádio Gerais. Com relação à história da rádio em BH, acho que a principal dificuldade é mesmo a dificuldade, primeiro, de técnica, né, de equipamento, porque era muito incipiente ainda o rádio, né, no Brasil. O rádio surge em 22, né, apesar de ser uma data polêmica, mas ele surge em 22, no 1922, né, no centenário da independência, no Rio de Janeiro, apesar de algumas experiências apontarem também para outras ações pioneiras no Nordeste. Mas em BH, o rádio ele surge também por volta dessa época, né, principalmente com o que veio a ser a Rádio Mineira e depois também a Rádio Inconfidência torna-se uma referência importante. E nesse sentido tem muito a ver com o cenário político do que estava acontecendo no momento. No final na transição da década de 20 para a década de 30, havia uma revolução em curso no Brasil, e exatamente no momento em que algumas rádios em Belo Horizonte estavam se instalando. Então teve que ter muita jogo de cintura para esses proprietários de rádio instalarem as suas emissoras aqui na capital, porque tinha ao mesmo tempo que se aproximar do político da situação, que era o governador Washington Luiz, se não me engano, e depois também, ao mesmo tempo, saber que no ponto de vista federal, Getúlio Vargas era uma força que estava se afirmando e que vai ser um elemento importante, uma vez que o Vargas já vinha defendendo a causa dos artistas como deputado federal pelo Rio Grande do Sul, né, já tinha esse interesse pelo rádio. Então o Rádio BH ele surge nesse momento um pouco delicado assim da política, né, que é essa transição da década de 20 para a década de 30. A reação dos belo-horizontinos eu não saberia dizer muito como que isso aconteceu. O que é interessante é que, se a gente folhear algumas matérias da revista Carioca, que é uma revista antiga, tem alguns relatos bem interessantes falando das rádios clandestinas, né? E ao mesmo tempo era um veículo caro, né? Não era barato você ter um rádio em casa, então você tinha também, como acontecia em outros lugares do Brasil, os rádios galena. E aí um detalhe interessante é como que a imprensa, que voltada para a cultura nessa época, né, ainda encontrando um mercado incipiente assim, ela trazia nas revistas algumas páginas que não falava sobre a vida do artista, não falava sobre música, falava sobre como você deve construir o rádio, como você deve montar. Eram páginas quase de coisa técnica, tamanha a dificuldade, né, que você tinha para ter um rádio, a dificuldade que você tinha para manter. Então isso é um detalhe bem interessante, né? Mas aí, voltando à questão política, eu acho que o governo ele implica, obviamente, com o surgimento do rádio. Acho que no primeiro momento era tudo um pouco liberado, como qualquer outra parte do mundo, né? O rádio
ele era mais ou menos o que a internet é hoje. Você podia ter no rádio falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, em ondas curtas, mas exatamente nesse período que a gente falou antes aí, na virada da década de 20 para a década de 30, muitos governos que logo se mostraram ditatoriais, né, entraram com força na Europa e transformaram o rádio numa questão estatal, numa questão de segurança nacional. O rádio não era um brinquedo que podia ser utilizado por qualquer cidadão. E na América também, né, os Estados Unidos criam leis que regulamentam o uso do rádio. Enfim, em qualquer lugar do mundo, o poder político percebe que o rádio, né, não estamos falando de televisão ainda nessa época, mas o rádio ele era um grande guarda-chuva de comunicação que podia se abrigar, né, construir um discurso, uma ideologia política e ao mesmo tempo reforçar uma identidade nacional, como acabou acontecendo no caso do rádio brasileiro. E a influência americana, eu acho que ela talvez acontecesse, mas podia ser menor do que no próprio cinema, porque havia muita produção local, né? O cinema ele já é um lugar onde a coisa já chega pronta, o filme já chega pronto. O rádio, o máximo de coisa que chegava pronta era a música, então você tinha que produzir programas aqui. Então você tinha que ter orquestras, tinha que ter cantores. Se não tinha, você contratava as pessoas da Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, de São Paulo, para vir a Belo Horizonte, passar uma temporada aqui de shows, gravando, fazendo espetáculos ao vivo. Então, tudo era muito, talvez uma influência no sentido de organização, de como organizar uma emissora de rádio, né, do ponto de vista empresarial. Mas influência cultural eu acho que era muito dividida com o tango, que foi uma influência forte, né, da América Latina, o bolero, mesmo as canções francesas, italianas, você tinha portuguesas, né, você tinha, então assim, tinha espaço para todo mundo. Agora, claro que tinha um ritmo americano muito forte nessa época do rádio, que era o foxtrot, né, que era muito executado pelas principais orquestras brasileiras, pelos principais cantores, né, como Francisco Alves, um compositor como Custódio Mesquita. Então, havia muitas composições influenciadas por esse ritmo americano e um pouco mesmo, talvez, pelo próprio cinema. Né? O cinema começa a ficar sonoro nessa época também, da década de 20 para 30, e com o cinema sonoro houve um interesse muito grande pelos filmes musicais, que tinham música. Né? E aí, então, Hollywood produz muito filme musical com essas músicas foxtrot e tudo. Então, tem muitas gravações que aparecem na rádio nesse momento, que são gravações desses ritmos americanos, mas em versão em português. O título até às vezes aparecia em inglês, mas quando você ouvia, tinha uma versão em português. Então, Que Será, Será é um exemplo de música assim. Volta ao Mundo, né? Nos dois casos são canções interpretadas pelo Esther de Abreu. O Francisco Alves ele tem algumas músicas, não estou lembrando aqui, que são versões brasileiras de filmes Fox americanos. Então havia o Oswaldo Santiago era um compositor que fazia muitas versões de músicas estrangeiras, principalmente de Fox para cá, para a língua portuguesa. Então, acho que havia essa influência um pouco pelo próprio cinema mesmo. As músicas que o cinema tocava, os Fox, eram reinterpretados pelo rádio, mas acho que tinha muito espaço também para o samba mesmo, para o estilo brasileiro e para outros países, como eu disse, o bolero, o tango,
Então acho que a coisa era mais dividida até mesmo do que a gente percebe hoje, no rádio de hoje. É isso mesmo. É isto? É